organização, seminário internacional, é a mesa 3. Para essa mesa, então, nós vamos contar com a participação preciosa de gestores públicos, na presença, primeiro, da arquiteta, gestora pública, não é arquiteta, é graduada em Direito Público pela Federal do Espírito Santo, mestrado em Ciências Políticas pela Federal de Santa Catarina e doutora em Economia Regional pelo Instituto de Economia da Unicamp. Eu não sei se eu errei alguma coisa aqui, que é uma referência para a gente aqui em São Paulo, a Rovena Negreiros, não só em São Paulo, mas no Brasil. Então, quero agradecer muito o seu convite, a sua presença aqui para falar conosco. A Rovena, para quem não conhece, foi uma das responsáveis pela estruturação do PAN, do Plano Macrometropolitano, pela concepção da macrometrópole. Então, ela é uma referência para quem trabalha, estuda, pesquisa o tema da metrópole no Brasil. Depois a gente vai, então, contar com a presença também do Marcos Vinícius Mota de Meira Lopes, né? Presidente da FINEM, da Federação Nacional das Entidades Metropolitanas. Muito obrigada, Marcos. Eu não estou aqui com a sua qualificação completa, me desculpe por isso, mas em breve eu passo aqui, mas só o fato de ser presidente da Federação Nacional de Entidades Metropolitanas mostra que você é um profissional resiliente, dizer o mínimo. E também com a presença do Gilson Santos, diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná. Também quero agradecer muito a sua presença. Eu acho que isso, como eu falei no começo, né, nós montamos esse seminário junto, eu e Cid Blanco Júnior, que é consultor e doutorando também da Universidade de Lisboa e da FAO, e da FAUSP, pensando justamente em entender e articular as diversas facetas da questão metropolitana, entendendo o fenômeno, mas entendendo também a sua gestão. Não tinha como não fazer um seminário desse sem uma mesa que trabalhasse quem de fato pensa e articula essa questão já há muito tempo, né? Então eu quero de fato agradecer mesmo a presença de vocês, presencialmente, no caso de vocês dois que vieram de fora, né? A Rovena ainda é daqui. Muito obrigada. E, sem mais delongas, passar a palavra, eu acho que o Gilson vai sair primeiro, se eu não me engano, né? Agora ficou. Então, obrigada, que gentil. Muito obrigada. Então, a gente pode fazer como vocês acharem mais conveniente. A gente tinha pensado primeiro que falava o Marcos, né, da FINEM, depois a Rovena no meio, terminando. Pode ser assim? Pode ser. Tá bom, então. Então a gente faz o Marcos, depois o Gilson, isso, os dois, e a Rovena fecha. Tá ótimo. Gostei. Obrigada, Clarice. Então, por favor. Boa tarde, agradeço, professora Luciana, né, e também ao professor Cid ao convite. A minha qualificação, vou ser bem breve também, né? Eu sou gestor público, né, administrador público do governo de Minas, né, também com formação em Direito, e estou presidente da FENEM há pouco mais de um mês. A minha posição é recente, né? Eu assumi a diretoria-geral da Agência Metropolitana de Belo Horizonte, que preside, né, a federação. Num, Oi? Tá baixo? Será que eu... Será que sou eu que estou falando baixo? Tá baixo. Oi? Melhorou? Né, então, retomando, né, a minha posição ela é recente, então, assim, agradeço, né, a deferência pela referência à presidência, mas é uma, né, uma posição recente para mim.
Mas nesse pouco tempo, e eu acho que nesse evento aqui, especialmente para mim, tem sido, né, um aprendizado, e eu acho que daqui a gente sai com uma série de ensinamentos e, enfim, de reflexões sobre a questão da pauta metropolitana. Eu fiz várias anotações, né, para essa fala. Não pretendia fazer uma apresentação estruturada, até porque as apresentações foram tão boas, eu, eu ficaria com vergonha de um PowerPoint que eu elaborasse. Né, né, a equipe toda e os palestrantes estão de parabéns. Mas acho que a questão, ela não se resume, mas hoje a falta da agenda, né, metropolitana do ponto de vista nacional, você ter essa agenda de forma espaçada, né, em maior ou menor medida, com maior ou menor intensidade nas regiões metropolitanas, é o que, enfim, a fundação, né, a Federação Nacional pode trazer como contribuição. A federação ela é de 96, foi fundada, né, em 1996 como uma associação sem fins lucrativos, e em 2019 ela foi interrompida, né, acho que, né, ouvi até uma frase ali, né, com o falecimento da Implaza, enfim, com, né, pela Implaza ser a presidente, e em 2021 esse trabalho foi retomado, e aí, assim, né, com a participação de diversas entidades, mas aí aqui representados, né, o meu time ali, a Gabriela, nosso diretor de regulação, e a Clarice, né, a chefe do núcleo de assessoramento técnico, né, da agência metropolitana, com um trabalho primordial de resgate dessa instituição, que teve, né, uma atuação expressiva e por uma decisão política, né, administrativa, descontinuada. E vendo também, né, enfim, as apresentações, eu gostei muito do exemplo, né, do professor, o modelo pão de queijo, o modelo mineiro de arranjo institucional, de governança, né, metropolitana. Minas Gerais, a gente tem, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, um arranjo que envolve os diversos setores, e aí, né, pegando também um gancho daquela apresentação que trouxe um modelo de governança em que figura, né, o setor produtivo, o setor público e a sociedade civil. Em Minas Gerais, a gente agrega também a academia, né, no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Nós temos a representação lá da academia voltado mais assim, né, para a arquitetura, né, o Conselho de Arquitetos, né, representando, enfim, os egressos dessa função. E existe uma coordenação entre eles, a qual vai ser colocada à prova, né? Muito recentemente, em Minas Gerais, a gente está passando por um processo de revisão do nosso plano diretor. A gente tem um trabalho de 2011, um trabalho acadêmico, né? Conduzido, né, em grande medida pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal, mas que a gente precisa transformar em ações práticas. E eu acho que aí também é um outro ponto que, né, enfim, eu consegui, né, abstrair das apresentações. É, a gente tem muitas instâncias de discussão, muitas instâncias organizadas ou não, enfim, estruturadas ou não, mas, e aí, né, falamos de caso próprio em Belo Horizonte, poucas ações efetivas, as quais, né, enfim, a gestão, a gente pretende, né, mudar essa trajetória. E uma coisa também que a gente, né, enfim, que eu consegui observar é essa necessidade de uma agenda nacional, de uma visão nacional, né, que envolva, né, enfim, de forma interfederativa, a agenda metropolitana, sem desconsiderar as peculiaridades locais. Em Belo Horizonte, né, enfim, a gente não só na agência, mas o arranjo metropolitano também foi testado. Eu acho que, né, enfim, o mundo inteiro, do ponto de vista da pandemia, a gente, né, em alguma medida, foi necessária uma cooperação, né, entre os diversos setores e os diversos entes federados, mas Belo Horizonte foi atacado antes, né, em 2019, nós tivemos, né, o crime ambiental
de Brumadinho, que gerou uma necessidade dessa articulação e dela, né, enfim, saíram alguns bons frutos, né, o nosso plano de segurança hídrica, o qual né, estamos finalizando, e a revisão, né, do plano diretor de desenvolvimento integrado, que hoje nós estamos num contexto de discussão, inclusive, de quais são as funções públicas, né, o modelo pão de queijo, foram colocadas as 12 funções, a gente pegando as 12 funções muito próximas do modelo né, do México, que foi apresentado, salvo engano, de Guadalajara, à exceção da política do gás canalizado, né, que é uma herança aí do planejamento, né, enfim, do início da discussão metropolitana. Então, Minas Gerais ela está sendo esse laboratório, eu acredito que ele possa servir, né, Belo Horizonte, a região metropolitana, possa servir como laboratório de transformar essa articulação, né, interfederativa, essa articulação entre esses 4 setores, né, o setor público, produtivo, academia, sociedade civil, para a transformação em ações práticas. E eu acho que a partir desse case, a Federação, né, Nacional das Entidades Metropolitanas passar a ser também um locus para essa discussão. Eu acho que é uma proposta, né, enfim, ao final do ano a gente tem a passagem, né, da gestão. Minas Gerais sai da presidência, acredito que, não vou antecipar não, mas enfim, né, teremos aí uma nova presidência também tão ou mais atuante, mas essa federação como uma representação orgânica das entidades metropolitanas que detêm essa pauta e que, querendo ou não, ela, né, enfim, são as pessoas que vivem e que vibram com essa temática, ser esse ambiente do ponto de vista, né, nacional, regional, local, é um modelo de participação, né, de adesão voluntária, enfim. Então, né, se teremos as 15, as 74, ou, enfim, quantas entidades metropolitanas ou quantas arranjos metropolitanos teremos, mas esse ambiente de discussão. Então, eu acho que fica aí, né, uma reflexão para o próximo, tanto o próximo encontro do FENEM, organizarmos de forma que consigamos trazer, né, enfim, outros atores e iniciarmos essa discussão de forma que a gente consiga gerar, enfim, né, o termo a gente ainda está pensando, mas um manifesto, uma frente, enfim, uma carta ou algo que faça com que essas diversas, né, entidades interfederativas possam avançar na definição dessa agenda nacional. Bem, de forma geral, acho que era essa minha fala, foi bem curta, até porque, enfim, né, todos os outros palestrantes, predecessores, falaram, acho que boa parte do que eu gostaria, mas, né, fica essa reflexão, agradeço, né, mais uma vez a participação e nós, né, tanto representando aqui a Agência Metropolitana de Belo Horizonte, quanto a Federação Nacional das Entidades Metropolitanas, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar a professora Clarice, a instituição, mesmo na ausência, o Cid, pelo convite, aqui colegas da mesa, aos presentes, aqui no nosso encontro, fisicamente, e também aqueles que nos acompanham de forma remota. Bom, primeiro, dizer da satisfação de estar aqui, vou fazer cor a muito do que o Marcos trouxe aqui sobre a nossa entidade, o FENEM, cumprimentando aqui também o Mauro, que é da Agência Metropolitana do Vale do Aço, de Minas Gerais. Então, nós estamos aqui em 3 agências metropolitanas, né? Agência Metropolitana de BH, Agência Metropolitana do Paraná, que eu vou brevemente resumir aqui como se deu, né? No Paraná existia uma coordenação metropolitana de Curitiba, que era a Comec, e nós temos lá mais 2 regiões metropolitanas, 3, mas nós estamos concluindo o PDUI,
e já, não sei se o Marcos do IPEA tá online, mas para acrescentar, né, eu vi ali na apresentação dele, para atualizar, né, uma informação, lá no Paraná nós estamos com uns 4 PDUIs em andamento, sendo 3 de Maringá, Londrina e Cascavel já na fase final, né, no último produto, que é as minutas de lei, e iniciamos agora o da região metropolitana de Curitiba. Trata-se de maior investimento do Estado na contratação de planejamento urbano, um contrato de 7,6 milhões de reais, vencido por um consórcio, e que a gente espera entregar um bom produto e realmente, no final, faça diferença na vida das pessoas e principalmente das cidades que fazem parte lá da nossa região metropolitana. Muito rico estar aqui hoje, ouvir todos os especialistas que falaram aqui, uma contribuição gigante. Eu sei que a minha equipe também estava acompanhando de forma online lá em Curitiba. E quando o professor que saiu, né, há pouco, trouxe ali na apresentação dele sobre nada a fazer, né, começava falando nada a fazer, o que fazer. Eu acho que boa parte das regiões metropolitanas nada fazem exatamente, né, porque nós temos o exemplo prático ali de Santa Catarina, que ela toda dividida em região metropolitana, e nós não temos nenhuma entidade, nenhum órgão metropolitano que realmente atue no estado. Mas nós estamos nessa retomada, e aqui, obviamente, destacar o empenho da Agência Metropolitana de BH em relação a gente retomar esse fórum das entidades metropolitanas, que é no sentido de que as nossas entidades metropolitanas possam inspirar as outras regiões metropolitanas. E aqui eu faço destaque para as 3 que se encontram aqui hoje, né? Nós temos lá na região metropolitana de Curitiba, que é uma das primeiras, né, que completa ano que vem 50 anos. Nós temos muito bem estabelecido lá a questão do uso do solo, né, as câmaras técnicas do sistema viário, da questão dos mananciais, das APAs, das UTPs, que atuam com a presença dos órgãos do Estado, dos órgãos municipais, da academia, das entidades sociais. Nós temos editoria de engenharia, projetos e obras. Na nossa agência metropolitana, nós trabalhamos com o sistema de transporte coletivo metropolitano, que é o maior sistema integrado de transporte coletivo do Brasil, que envolve 20 cidades, incluindo a capital, que uma pessoa pode sair de uma cidade e ir até uma terceira, quarta cidade, pagando uma tarifa apenas, uma tarifa única, com a possibilidade ainda de tarifa temporal. Além disso, nós temos numa relação no intuito até de fortalecer esse papel da entidade metropolitana, tendo em vista esse vazio que existe na legislação. Desde 2019, quando a gente adentrou o governo, nós temos lá uma pasta do Estado que chama-se Paraná Cidade, que é a agência que financia ações nos municípios, né, investimentos, seja pavimentação, escola, creche, meu campinho. E hoje, qualquer município da região metropolitana, para que possa ter acesso a esse tipo de financiamento, ela precisa estar com o plano diretor e o plano de mobilidade atualizado e anuído pelo órgão metropolitano. Então, nós temos a nossa agência todo o acompanhamento dos planos diretores municipais de mobilidade, desde o primeiro produto, né, que são o diagnóstico, depois as audiências, enfim, nós fazemos todo esse acompanhamento, até para que esses planos diretores municipais, eles conversem com o plano diretor macro e conversem também entre si. Tudo isso no sentido de que a gente possa realmente ter um órgão metropolitano que faça a diferença e que, de alguma forma, ele possa ser atrativo aos municípios, porque esse é o grande desafio. Os municípios, por vezes, por eles terem autonomia, né, eles não se sentem muito na obrigação de atuar junto ao órgão metropolitano. Nós temos lá também com o MP uma ação muito próxima, né? Acabamos de lançar agora, em parceria com o Ministério Público, uma cartilha de regularização fundiária para todos os municípios da região metropolitana. E nessa transformação agora de coordenação para a agência, nós passaremos a atuar também nas outras 2 regiões metropolitanas. Porque eu digo 2?
E aí também a gente já entra num dado interessante, quando nas falas anteriores foi falado do número das regiões metropolitanas no Brasil, né? 70, 80, enfim. Lá no Paraná nós tínhamos 8 regiões metropolitanas. Mas numa ação agora, recente, né, dessa gestão, nós fizemos um estudo técnico, né, através de uma ação do nosso órgão metropolitano com a Secretaria de Estado de Planejamento, e das 8 regiões metropolitanas, a gente encaminhou para que 5 sejam extintas, justamente por não cumprirem função metropolitana, ou não tem conurbação, não tem efeito pendular, ou não tem uma população que justifique, né? Até porque muitos municípios e muitas regiões metropolitanas lá no passado foram instituídos por questões políticas, né? Ou por alguma questão, eventualmente, que no passado até, eu digo, se justificava, né? Eu dou um exemplo muito prático, né? Que no passado tinha o telefone convencional, né? Não tinha o celular, né? Na década de 80, 90. E para ligar para a capital fazia o chamado interurbano, era mais caro. Mas se o município fizesse parte da região metropolitana, aí não tinha o interurbano. Então, o deputado, no papel dele, né, no sentido de contribuir com o eleitorado dele, ele entrava com um projeto de lei e a Assembleia aprovava e aquele município virava um município da região metropolitana, né? Era a justificativa que foi usada em algumas ocasiões, né? Impensável, né, na realidade atual. Então, nós, das 8 regiões metropolitanas do Paraná, nós devemos ficar com 3, que é de Curitiba, realmente, que já existe, né? Foi uma das primeiras instituídas lá em 73, e as outras 2, que é Londrina, que é a 4ª maior cidade do sul do Brasil, e a outra que é Maringá, que também tem já 4, 5 cidades que são praticamente grudadas, né? Tem a conurbação quase que na totalidade, né? Com essa metrópole. E isso já é um avanço para que a gente possa realmente, através do órgão metropolitano, poder atuar, né? E dar uma resposta para esses municípios. Outra ação também foi o recorte, né? Porque lá, quando elas foram instituídas, com as leis estaduais de 2009, 2010, 2011, 2012, não me recordo exatamente, mas foi nesse período, elas foram constituídas lá com 25, 30 municípios. E, obviamente, que agora esse estudo, através do PDUI, ia entendendo realmente a vocação dessas cidades, né, a vocação metropolitana ou não, nós estamos propondo um recorte que automaticamente nós reduzimos o número e realmente vão ficar fazendo parte de região metropolitana os municípios que realmente, de alguma forma, têm sentido metropolitano. Então, mas, enfim, né, eu falo tudo isso para dizer que existe ainda algum tipo de esperança para que a gente, com o BH, com o Vale do Aço, a gente possa motivar, através desse fórum, a outras regiões metropolitanas, como a gente está tendo, Salvador, tivemos reunião lá em Vitória, com o Instituto Jones, né? Temos aqui em São Paulo algumas entidades metropolitanas que vêm participando das nossas reuniões, né, Clarice e Gabi, de uma forma muito expressiva, que é a região metropolitana de Sorocaba, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba, mas chegamos em 14 dessas tantas que temos ali, né? Mas ainda não avançamos, que eu acho que é no mais importante, é que tenha eco para os governos estaduais, onde não existe essa atenção às regiões metropolitanas e a necessidade de você pensar um planejamento e uma ordenação de território, uma organização das FEPICs de forma integrada. Alguns estados realmente, até agora, não se atentaram à importância desse tema, e até mesmo ao governo federal, que nós, de certa forma, ficamos felizes, né, com gestores metropolitanos, a retomada do Ministério das Cidades e, pela primeira vez, entrando no organograma do governo federal, a palavra metropolitana, com a instalação da Secretaria Nacional de Assuntos Urbanos e Metropolitanos. Inclusive, o FENEM fez, em Brasília, na metade desse ano, né, um evento
comemorativo aos 50 anos da instalação das regiões metropolitanas, para que a gente pudesse chamar atenção. Tivemos lá a presença dos 2 secretários nacionais, mas eu acho que aí 3, né, exatamente. Mas o Carlos Tomé, que é o nosso, né, que é o de assuntos urbanos e metropolitanos, a gente está batendo na porta lá para que a gente possa ter a atenção que nós entendemos que seja devida, para que a gente possa colocar na pauta esse estatuto da metrópole, para que a gente possa ver qual que é o modelo, para que a gente possa entender aonde que realmente o governo federal vai ser parceiro e se existe, né, essa vontade de colocar isso realmente na agenda nessa gestão, até porque a gente sabe que os governos mudam e não dá tempo de fazer tudo. Senão daqui a 5 anos a gente vai estar sendo convidado novamente para um evento aqui na USP e vamos voltar todo esse histórico e sem ter os devidos êxitos que a gente tanto espera na defesa, né, de que a gente tenha cidades mais sustentáveis, economicamente mais equilibradas, com condições de vidas com maior qualidade, que é o grande desafio que nós temos hoje, né? Adorei quando vocês falaram aqui da relação de infraestrutura, né, com a questão das regiões metropolitanas, porque realmente o poder público não acompanha, as cidades crescem, o poder público não tem braço para acompanhar. Curitiba, que sempre foi um exemplo de planejamento, não digo que não continua sendo, né? Mas hoje a gente já tem gargalos lá, nós já temos cidades metropolitanas que levam de 2 horas e meia, 2 horas e meia para chegar na capital, e daí o cidadão tem que levar mais esse tempo para voltar, então é impensável, quando se soma todo esse tempo, pensar que a pessoa fica mais de um mês por ano dentro do transporte coletivo para buscar o seu sustento na metrópole, como que a gente vai melhorar isso? Na nossa entidade metropolitana, o governo criou essa diretoria de engenharia, planejamento, projetos e obras, justamente para que a gente possa pensar novas conexões metropolitanas, novos investimentos. Estamos com um contrato que deve ser assinado semana que vem com o BNDES, para que a gente possa fazer a estruturação de um VLT que vai ligar São José dos Pinhais com a capital, do aeroporto até o centro cívico da capital. E muito também otimista com essa questão do PAC, principalmente na possibilidade de obras de mobilidade e infraestrutura. Mas dizer que para a gente aqui é uma oportunidade de repensar esses desafios, mas principalmente de olhar para frente, de entender buscar entender como que a gente vai aproveitar todo esse conhecimento que nos foi proporcionado aqui para que a gente possa ter avanço em defesa das nossas regiões metropolitanas e das cidades. E principalmente também em defesa de que esse tema entre na agenda daquelas pessoas que possam tomar decisão para o futuro de todos nós, né? Então, eu acho que nós temos uma chance, a tentativa aí com o FENEM e também, obviamente, eu vi hoje aqui tantas pessoas com tanta qualidade para nos ajudar a construir, né, essa defesa junto aos poderes constituídos. E eu acho que é mais um passo importante, né? E dizer também, professora, que gostei muito de ver os alunos aqui. Já falei para eles que nós temos um programa de residência lá na Agência Metropolitana, lá do Paraná. Já fiquei conversando ali com eles, né? E parabéns aí, e uma alegria poder participar e ficar à disposição para que a gente possa construir um cenário melhor para nossas regiões metropolitanas. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Luciana e ao Cid por me convidar para estar aqui. De fato, eu me ative ao título da mesa, né? Experiência em Plano e Planejamento Metropolitano, e com isso eu vou revelar um pouco a minha avaliação crítica sobre plano e planejamento metropolitano, permeando um pouco pela questão da governança, olhando primeiro falando um pouco da minha experiência profissional e acadêmica e quanto isso para mim é caro para fazer essa avaliação crítica dessa experiência profissional,
e algumas reflexões que certamente poderão ser apreciadas, né, se não incorporadas pelos gestores públicos, porque, de fato, são eles que estão ali no fio da navalha para serem cobrados, quer pela sociedade, quer pelos políticos, né? Então, e também com as críticas que a academia faz dos gestores públicos quando não estão sentados ali e não sabem dos limites que é ser um gestor público, né? Então, eu vou passar um pouco por esses 3 pontos. Você me fala quando tiver para acabar, tá? Bom, eu queria dizer, Gilson, que a minha primeira experiência profissional com tema metropolitano foi na Comec. Eu estive na Comec, os cabelos brancos me ajudam a recuperar, eu já sou uma aposentada como gestora pública e também como pesquisadora e professora universitária, e hoje eu sou uma consultora, mas eu comecei na Comec exatamente tendo o primeiro contato com essa temática, avaliando, e aí foi ali que eu conheci a Rosa Moura, e nós fizemos um estudo, quando ali eram só 14 municípios, hoje eu acho que são 25, né? Vai crescendo, e a gente fez o foco do trabalho era olhar a capacidade política e financeira dos municípios em participar da gestão metropolitana, quer dizer, qual era o papel dos municípios, e aí eu estou falando antes da Constituição de 88, quando os municípios não tinham a representatividade federativa que teve a partir de 88. E ali já ficou claro para mim da incapacidade de atuação ativa dos municípios no planejamento metropolitano, porque eles não, ali naquele momento, eles não regulavam nada da legislação municipal, que depois, em 88, eles passaram a ter domínio, né? E eles não tinham dinheiro para nada, eles eram dependentes naquele momento, tanto dos programas do governo federal, que na época dos anos 70, quando cria a região metropolitana, o grande financiamento que foi feito com o Banco Mundial, que gerou aquela infraestrutura de transporte que estava previsto no plano da cidade de Curitiba. Então, teve planejamento, né, feito com consultoria, que foi feita pelo Jorge Wilhelm, e implementado por um jovem arquiteto, que era o Jaime Lerner, que montou uma equipe ali aguerrida e teve a vantagem, Curitiba especialmente, para implementar planejamento urbano, o fato do presidente do Banco Central e o presidente do BNH serem de Curitiba. Então, a relação política foi fundamental para que todos os empréstimos de BNH e você quem quiser que seja, acontecesse lá. Então, teve planejamento, sim, teve uma oportunidade, uma conjuntura política de que o financiamento veio. Então, a participação do município técnica foi importante, porque ele soube aproveitar o momento político, né? E logo depois, o Jaime Lerner estava não é IPARDS, IPUC, eu trabalhei depois também no IPARDS, e tinha essa conjuntura que depois ele virou prefeito, né, indicado. Então, a ação e o protagonismo, já naquele período, era do governo federal ou do estadual. E os municípios, sem capacidade financeira para gerir os seus assuntos locais, quanto mais os assuntos metropolitanos, que era uma temática nova. Na realidade, eles ali se beneficiavam em algum momento do fato de ter recursos do governo federal e do governo estadual. Bom, na sequência, eu fui fazer mestrado na Federal de Santa Catarina, e o meu estudo era uma avaliação mais da sociologia jurídica, e aí eu fui estudar as políticas urbanas de 64 até 88. Né? Eu estou falando de 89, quando eu fui estudar
porque também achava que eu já não conseguia. Eu falei, vou parar de trabalhar, vou estudar, porque eu preciso entender melhor algumas questões teóricas, conceituais, para poder avançar na gestão pública. E ali, quando eu fui estudar fazer essa revisão da política de 64 até 88, que tiveram várias políticas, todas setoriais, ainda que tivesse a política nacional de desenvolvimento urbano, ordenamento territorial, elas eram desenhadas para ser financiadas pelo usuário final. Então, a tarifa, a taxa, todas as políticas do Planasa, dos transportes, estavam assentadas em quem podia pagar. Ali já começou a gerar uma exclusão social e territorial tremenda, né? Então, as periferias são fruto dessa forma de financiamento e do ressarcimento dessa implementação dessas políticas setoriais. Essa foi a avaliação que eu fiz. Eu avaliei a política de saneamento, a de transporte, a de habitação e de ordenamento territorial. Todas elas estavam voltadas, né? Aí a classe média se beneficiou do BNH fortemente com seus programas de habitação, e a exclusão foi, né, o máximo que tinha era o tal do Profilurb, que era aquele poste com uma saída de água e luz, né, era quase que uma parede técnica para que as pessoas fossem construindo. Isso foi a minha avaliação. Então, ali, a forma de financiamento desenhada por essas políticas já começava a criar exclusão social e territorial. Num período que o Brasil crescia a taxa de crescimento demográfico muito rápida, e, portanto, essa exclusão ia ficando maior, né? As migrações dos anos 70 até os anos 70, eu não estou nem falando da migração rural para o urbano, estou falando do urbano, ela, nesse período, as políticas públicas já não davam conta desse crescimento tão rápido demográfico que o país passava. Bom, aí, depois desse mestrado, eu vim para São Paulo, porque meu marido tinha sido transferido para cá, e eu fui trabalhar na Emplasa. Eu estive na Emplasa por 2 momentos. No primeiro momento, que foi 87, 88, o foco do meu trabalho na Emplasa era exatamente acompanhar as discussões que tinham no Congresso da Constituição, da Constituinte, né? E que resultou no capítulo da organização do Estado, que levou a competência do Estado para instituir região metropolitana. Ali, eu olhava para aquilo e achava que era uma perspectiva de descentralizar a institucionalização das regiões metropolitanas, né? E parte ela foi exitosa, porque esses 77 ou 83 que a gente está vendo aí, de regiões metropolitanas, foi exatamente fruto dessa decisão de passar para os estados. E se desconsiderou aquilo que o primeiro estudo que eu fiz da Emplasa, que é a questão política, revelaria, que são as pressões que parlamentares estaduais fazem junto aos executivos para criar a região metropolitana nas suas bases eleitorais. Muitas dessas regiões metropolitanas, ela acaba sendo território de disputa eleitoral, né? O cara volta para ser prefeito, ou foi prefeito e virou deputado estadual, e ele faz essa discussão e vende que, sendo região metropolitana, eles vão estar inseridos nos programas metropolitanos que o governo federal. Então, todo mundo embarca nessa discussão política, os políticos que eu estou dizendo, né? Não gestores públicos, mas os políticos embarcam nessa, pressionam parlamentares para pressionarem o Poder Executivo para criar, porque a iniciativa do projeto de lei é do Executivo e não do Legislativo, mas o Executivo precisa da Assembleia para aprovar suas leis, seus planos, seus PPAs, seus orçamentos. Ele vai lá e faz um jogo de concertação e vai criando isso que a gente está vendo, esse chamado mapa metropolitano da política, né?
desconsiderando a escala urbana brasileira, que é muito diferenciada, né? Uma coisa é a escala urbana do estado de São Paulo, comparando com o Amazonas ou com qualquer estado do Centro-Oeste, né? Então, há uma diferença muito grande. Eu não estou aqui justificando que São Paulo pode ter essas 9 regiões metropolitanas que tem, não, ao contrário, eu acho que aqui, na realidade, a região metropolitana é a região metropolitana de São Paulo, as outras todas poderiam ser aglomerações urbanas, e Santos, por exemplo, ela só não é região metropolitana de São Paulo porque tem a Serra do Mar, porque no fundo ela é uma coisa só, ela é São Paulo, ela é o Porto de São Paulo, entendeu? Então, essa articulação econômica, eu acho que é o que está por trás para identificar o que é uma metrópole, esses arranjos que foram feitos não se verificam. O segundo momento que eu tive na Implaza foi de 2007 a 2016, onde eu fiz uma trajetória de superintendente, diretora de planejamento e presidente da Implaza numa sequência, o que para mim foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de pôr o foco no planejamento. Não que a Implaza não fizesse, a Implaza tem uma tradição de planejamento e os planos que ela fez, todos eles são importantes, foram relevantes na perspectiva do planejamento, só que nem sempre eles foram executados, né? A Luciana estava retomando a questão do recurso hídrico. Uma coisa muito importante que eu acho na configuração metropolitana, porque eu acho que foi o Jean ou o Rocco que falou hoje de manhã, do planejamento estratégico, da visão estratégica de planejamento, acho que da Holanda. E eu acho que lá em 67, essa visão estratégica, por mais esdrúxula que ela pudesse parecer em São Paulo, ela se revelou na crise hídrica, aqui nos anos 2000. Quando São Lourenço da Serra entrou na região metropolitana, que eu falava que São Lourenço da Serra, quando eu olhava para a dinâmica econômica, para mim São Lourenço da Serra podia fazer parte da região metropolitana de Curitiba. Só que, quando teve a crise hídrica, a Sabesp foi lá e jogou a água do manancial de Juquitiba a 700 metros de altura para jogar aqui em São Paulo e resolver problemas de escassez hídrica na área de mananciais, que era regulada, certo? Gerida e que ainda assim deu problema, né? Então, foi estratégico. Eu tive uma visão crítica que eu falei, mas o que São Lourenço da Serra não tem nenhuma dinâmica econômica, nem pendular, não tem. Mas, estrategicamente, aquele grupo do GEGRAM, de 67, botou São Lourenço porque ali tinha reserva de água que um dia a explosão demográfica vinha vindo, agora a gente arrefeceu, mas que a demanda ia aparecer. E apareceu e fizeram o moto contínuo que agora a gente joga. É caríssimo, mas a Sabesp tinha dinheiro para fazer isso, fez e jogou água aqui para cima. Então, essa questão da configuração e do planejamento, ela, no momento a gente olha jogando pedra, depois a gente vê que não é bem assim, né? Então, a gente, gestor público, tem que prestar muita atenção na questão estratégica, que eu acho que foi o que o Rocco falou. Mas mais importante aí para mim, quando eu estava na diretoria de planejamento, foi fazer. Eu vou mostrar daqui a pouco, eu passei pela Unicamp, estava no núcleo de pesquisa de economia urbana e regional lá, e a gente participou, junto com o IPEA, do primeiro REGIC. O IPEA contratou a Unicamp e nós chamamos pesquisadores da Amazonas, do Nordeste veio a Norma Lacerda, de Recife, a Rosa Moura, de Curitiba, a Rosela Amarela, de Rio Grande do Sul, tinha gente do Centro-Oeste, que era da Universidade de Uberlândia, apesar dela estar no Sudeste, mas tinha muito estudo sobre a área rural.
Então, ali no REGIC, ficou claro para a gente, para mim, que estava ali envolvida como pesquisadora, a importância da rede urbana. Então, o ordenamento territorial, tendo a rede urbana como referência, ela é importante para você minimizar disputas de programas metropolitanos e regionais, que são coisas distintas, né? Precisa ter programa regional e precisa ter programa metropolitano. E essa disputa, ela poderia se dar através das ações previstas em orçamento, quer do governo federal, quer do governo estadual. Então, olhar como sistema a rede urbana é fundamental. A rede de cidades é um sistema, né? Então, se a gente olha a função de São Paulo como metrópole nacional, ela tem influência na área da saúde, pelo parque de saúde que tem para a América Latina inteira. Então, quem tem experiência de lidar com saúde pública aqui, chega gente da Colômbia, Bolívia, Peru, tudo para ser atendido aqui no HC, nas emergências das especialidades. Então, tem uma centralidade para além da região metropolitana. Então, classificar a caracterização e a classificação, a hierarquização dos sistemas de cidade que o REGIC faz é muito importante. O IPEA fez isso, né, usando uma parceria que era IBGE, IPEA e Unesur, que o Unesur galvanizou outras unidades regionais aí para trabalhar. Então, ali no PAN, quando eu cheguei na Implaza no segundo momento, eu falei, gente, vamos rever a rede urbana e vamos ver o que está acontecendo em São Paulo. E ali ficou nítido a chamada macrometrópole, que não é uma invenção do PAN, não. Em 92, um estudo da Implaza já identificava a emergência desse território macrometropolitano, que eles chamaram de complexo metropolitano expandido. Se pegar os estudos dos anos 90, não, mas em 92, a chamada complexo metropolitano expandido já aparecia alguma configuração disso que nós chamamos hoje de macrometrópole. E o PAN foi uma experiência muito interessante, porque ela foi uma experiência de governo. Ela não foi uma experiência feita pela Implaza. Teve uma rodada de discussão com todos os setoriais para olhar o que estava na carteira de planejamento e na carteira de projeto deles. E, ao olhar essa carteira, a gente disse, olha, então isso aqui pode ser prioritário para qualificar melhor esses territórios. Então, o resultado do PAN é uma carteira de investimento hierarquizada para que o Estado pudesse refletir isso no PPA. E quando a gente olhou o tamanho do investimento, na época São Paulo estava com um orçamento de investimento de 26 bilhões. O PAN, se ele fosse todo ano posto 5 bilhões para investimento na macrometrópole, em 2040 todos os projetos estariam concluídos. Só que o planejamento é uma coisa e a execução da gestão é outra, né? Então, não existe falta de planejamento, existe falta de execução dos planejamentos e dos planos que são feitos. E eu peguei o começo da elaboração do PDUI da região metropolitana, e nesse momento que essa discussão acontecia, ficou claro mais uma vez a questão política. Havia um confronto entre os municípios que eram geridos naquele momento pelo PT e aqueles que não eram geridos pelo PT. Então, Guarulhos e o ABC se juntaram contra qualquer propositura, a ponto de eles terem entregue uma versão deles do PDUI. Eu já tinha saído da Implaza nesse momento, e uma versão que saiu com a costura de todos os outros municípios, né? Então, na minha reflexão, vocês vão ver o que isso tem de relevante para o planejamento e para o plano. Então, ali no caso paulista, a evidência da macrometrópole mostrou
que se exigia um plano estratégico, né, como diz ali a nosso colega da Holanda, e o PAN foi... Não. O PAN era a expressão disso. Derivado do PAN, foi a Secretaria de Transporte Metropolitano, olhando o PAN, fez o chamado PAN-TL, que era Transporte e Logística. Nesse PAN-TL sai a rede de transporte sobre trilhos para a macrometrópole e que desde então agora a gente está nesse inferno que o edital do trem intercidades, do trem metropolitano, todo ano esse edital vai para a rua e esse edital não foi até agora. Então, teve derivado do PAN, esse PAN-TL, que fez o planejamento de transporte e logística da macrometrópole, articulando trens para Sorocaba, ou transporte de média capacidade, Campinas, Vale do Paraíba e Santos. Eu digo que eu já tinha saído da Implasa, o consórcio que ganhou para fazer o PAN-TL, que foi liderado pela Deutsche Bahn, que é a empresa de transporte alemã, me convidou para ser PMO desse PAN-TL. E, concretamente, o que os estudos mostram é que a tarifa é alta demais para o tamanho da demanda e que muitos desses trens não se viabilizam financeiramente. Vai ser muito difícil que um privado se candidate a fazer esses trens. Eu estou vendo que a conta do governo do estado, ao pôr lá atrás, em 2018, quando eu participei desse trabalho pelo lado privado, a conta era de um investimento de 6 bi. Eu vi a última notícia semana passada que o edital está dizendo que o trem vai custar 17 bi. Ou seja, o Estado está assumindo várias questões financeiras ali de investimento para atrair o setor privado para ser o operador, mas o investimento vai ser do setor público, que é um custo altíssimo. Para a tarifa ser competitiva e ser R$ 50 e competir com ônibus fretado, né? Nem ônibus de linha. Então, tem uma dificuldade enorme disso se viabilizar, mas os estudos mostraram tudo isso, né? É a mídia e o governo é que não aparece lá. Então, ali no PAN, uma coisa importante que a gente trabalhou era que o território era a plataforma de integração desses investimentos e que, portanto, a coesão territorial ela tinha que se revelar através dos investimentos de uma carteira de projeto. Essa que era a grande estratégia que a gente tinha. Bom, um pouco antes de eu voltar para a segunda etapa da Implasa, eu fui fazer doutorado e fui pesquisadora desse núcleo de pesquisa, e mais uma vez me debrucei com pesquisas que para mim foram muito importantes. E elas têm uma vertente muito econômica. A primeira delas chamava Terceirização, Metropolização e Gestão Metropolitana, que já mostrava que o setor terciário ele estava comandando a organização das metrópoles, diferente das metrópoles dos anos 70, que era o setor industrial que estava ali comandando. As metrópoles elas estavam sendo mais terceirizadas do que industrializadas. Então, foi uma pesquisa importante para a gente. Uma outra era a urbanização e metropolização do estado de São Paulo, onde a gente olhava exatamente isso. Campinas não era uma metrópole, Santos não era uma metrópole. Na realidade, elas tinham dinâmicas próprias, mas elas tinham graus de complementariedade com São Paulo muito grande, né? Campinas, por uma logística que ela tem, por uma economia forte industrial, ela passaria a ser esse locus industrial da metrópole, da questão metropolitana no estado de São Paulo. Santos, pelos serviços portuários que a gente conhece. A outra pesquisa que eu já falei, que é a caracterização e tendências da rede urbana, que foi um contrato com o IPEA, e derivado dessa da rede urbana do Brasil, a gente fez também uma caracterização das regiões metropolitanas institucionalizadas, porque isso já era 93, e
já estava começando a criação desenfreada de região metropolitana. Então, esse estudo, a gente resolveu fazer aquelas institucionalizadas naquele momento. Então, todas essas pesquisas me permitiram ter um olhar de desenvolvimento regional e de gestão de algumas políticas públicas que ajudaram a formular melhor planos e projetos, né? Eu tinha uma noção clara ali do papel da dinâmica econômica no desenvolvimento territorial. Quer dizer, a questão econômica estava comandando, com exclusão, inclusive, a ocupação do território. A dinâmica econômica ela é central para você olhar o território, né? E não só os instrumentos reguladores. Depois eu vim para a Prefeitura de São Paulo, fiquei lá em 2005, 2007, na EMUB, e eu fui trabalhar no programa Ação Centro, que foi um programa que já estava na fase de implementação. Ele foi um programa desenhado no governo da Marta Suplicy, prefeita, e aí, ali, para mim, ficou claro, ele era um projeto amplo e muito diversificado, de empréstimo do BID, grande, para intervenções no centro, tipo revitalização da Praça da Sé, República, Roosevelt, o projeto Nova Luz, e era um projeto milionário. E o que a gente viu? Resultado de baixo impacto. Vamos lá no centro, vocês vão ver essas praças, como elas estão mal mantidas, mal desenhadas, né? As pessoas não ocupam, né? Porque tem um problema ali grande. Quando eu saí da Implaza no segundo momento, eu saí por uma questão política, e na época era o governador Alckmin, ele falou, não, eu entendo as suas razões, mas eu não quero que você saia no governo, está trocando a diretoria da Fundação SEAD, que é uma fundação de estatística, e eu quero que você vá para a diretoria de uma das diretorias. Eu falei, tá bom, mas eu vou trabalhar com ODS lá. E foi muito interessante, porque o governo de São Paulo, vocês podem ir lá e pegar, o PPA daquela época, ele tem as terminologias das ODSs. Então, ele grudou o PPA, quais eram as metas para atingir aquilo que eram as metas dos ODSs, e isso foi um insumo para planejamento do gasto público naquele momento. Isso foi acompanhado pela PNUD, o PNUD nos convidou em vários momentos, eu fui apresentar isso na África, como é que o PPA estava grudado ali com as metas do ODS, só que o Estado de São Paulo, em muitos desses casos, já tinham atingido as metas, né? São Paulo tem uma indicador na área de saúde, indicador em várias áreas que já atingiram ali, claro, sempre é possível melhorar, mas cobertura de saneamento é alta, cobertura de água é alta, cobertura de energia é alta, então tem várias questões que ali já estão... desculpa. Bom, por fim, em 2018, eu fui coordenar 6 PDUIs num contrato que a Secretaria de Desenvolvimento Regional fez com a FIP, e a FIP me convidou para coordenar tecnicamente a montagem desses PDUIs, né? O que a gente viu ali é que os PDUIs foram entregues, houve uma mudança de gestão, esses PDUIs atualmente, né? Então a secretaria foi extinta, e esse encaminhamento do governo do Estado para a Assembleia Legislativa não foi feito até agora. O segundo ponto que eu queria falar é sobre a avaliação minha dessa experiência vivida. Então, uma questão importante, a gestão pública, a questão planejamento e investimento. O que eu vi? Quando tem crise econômica ou crise de gestão pública, o planejamento é sempre retomado. Todo mundo, então vamos começar o planejamento, todo mundo valoriza. No período do aumento de gasto, quando a economia está bem, através de investimento público, se esquece o que foi planejado e prevalece a pauta setorial. E a pauta setorial, ela
não é articulada, não há cooperação entre os diferentes setoriais, porque eles não olham o território, eles olham só a pauta. Ele não quer saber, a habitação não quer saber o que o transporte está fazendo, né? O desenho, o segundo ponto que eu avalio é que o desenho das políticas públicas e o impacto no planejamento. Você pode passar, é o outro slide, tá bom? Então, as políticas são desenhadas para quem pode pagar. Então, elas não são feitas para incorporar e fazer inclusão social, né? Ela é sempre para quem pode pagar. É assim para saneamento, é assim para transporte, é um subsídio para serviço, prestação privada. Tem aí uma dicotomia. Como é que vai, na hora que é privatizado esses serviços, como é que vai ficar o subsídio? Essa é hoje uma grita no transporte. Transporte metropolitano, os transportes de metrô, esse subsídio, entendeu? E quando privatiza, quem que vai bancar o setor privado? É o subsídio público? Ou ele vai ser eficiente, como dizem que o mercado é, para prestar um serviço de qualidade com uma tarifa que incorpore todo mundo, né? Habitação depende da poupança pública para fazer frente ao subsídio. A poupança pública é baixa, não consegue fazer grandes subsídios, né? Eu fiquei impressionada com os dados da Holanda, que 36%, 37% é habitação de interesse social e ela não é privatizada, né? Então, eu achei muito interessante. E pouco se investe na urbanização de assentos precários, que nem sempre é prioritário, né? Eu acho que a qualidade urbanística, se o investimento é feito no assentamento precário, já melhora muito a condição do cidadão, do território, da violência, para ficar só por aqui. O outro tema que todo mundo já discutiu aqui, eu não vou então voltar, mas é a irresponsabilidade institucional de criar a região metropolitana. No caso paulista, eu vou citar aqui alguns exemplos que são, para mim, caricaturais. A região metropolitana de Ribeirão Preto. O Duarte Nogueira era deputado estadual, bateu o pé, queria criar a região metropolitana. Aí, acho que o governador era o Alckmin, criou a região metropolitana, ele virou prefeito de Ribeirão Preto. Quando ele virou prefeito, ele já queria o tal do fundo, porque todo mundo está atrás de dinheiro. Nunca se criou o fundo, ele virou inimigo da questão metropolitana. Foi feito o PDUI da região metropolitana de Ribeirão Preto, ele não foi em nenhuma reunião de prefeito, nenhuma. Ou seja, é a metrópole que o prefeito não pediu tanto e agora ele não quer saber porque não criaram o fundo, ou seja, não deram uma maquininha de dinheiro para ele operar, certo? Esse é um exemplo. A outro exemplo eram duas aglomerações urbanas criadas por lei, Jundiaí e Piracicaba. No governo Dória, pressão, transformar essas regiões, essas aglomerações urbanas em regiões metropolitanas, que de fato, o tal fenômeno, o fato metropolitano, não está ali, é uma aglomeração. E mais incrível ainda é a região metropolitana de São José do Rio Preto, que tem 25 municípios, é uma região extremamente do agronegócio, rica, e tem 3 municípios que, na realidade, são aglomerados e que têm uma interligação muito forte. Mas o prefeito tem uma liderança tão grande que eu fiquei impressionada. Ele trouxe aqueles prefeitos de cidade que nem sabia o que era a região metropolitana, mas fazia número na reunião. E ia lá, entendeu? Porque ele vendia que aquilo era importante para eles. Não é, mas ele vendia que era, e a participação dos prefeitos era impressionante. O outro ponto é o engajamento de prefeitos e sociedade civil no processo de planejamento. A participação dos prefeitos revela apenas a possibilidade de incorporar pautas municipais, na maioria das vezes, muito particular de cada município, sem uma visão regional. Eles não têm visão regional. Eles levam os problemas dele porque eles querem passar a conta para frente. Eles não estão ali discutindo o território regional, né? E a perspectiva é ter acesso a recursos financeiros dos demais níveis da federação, seja ele estadual ou federal. Há exceções, né? No caso de São Paulo, é nítida a fragmentação política partidária. Eu falei o caso aqui do PDUI de São Paulo. No caso de Ribeirão Preto, também já falei da liderança do prefeito, que buscou incentivar e fortalecer essa ação conjunta.
No que diz respeito à sociedade civil, a participação, ela também é frágil e precária. Eles se organizam localmente e eles têm dificuldade de olhar a questão metropolitana. Então, a reivindicação é sempre daquela bandeira que ele carrega, é a matinha do meu município, não é a massa vegetal da região metropolitana. Então, se vocês tiverem curiosidade, todos esses PDUIs que eu falei, esses 6, tem uma plataforma chamada PDUI, Região Metropolitana de alguma coisa, .gov.sp.br, e aí tem lá o quadro da participação da sociedade civil e das propostas que elas fizeram e quais que foram incorporadas. E a gente fez um critério de seleção. Se era municipal, não entrava no PDUI. Se era regional, entrava. E aí é muito interessante o volume. Então, tem uma sociedade, amigos de qualquer coisa. E aí, todos os associados mandaram. Então, tinham 300 e poucas, que era a mesma, todos os associados mandaram a mesma proposta. Então, você computa ali, é uma representatividade alta? Não, é o mesmo que fez uma articulação política forte, foi lá. Então, o percentual de participante da sociedade civil, que eu percebo, e aí em todos os PDUIs que eu fui atrás disso, é muito baixa proporcionalmente em relação ao tamanho da população. Ela não chega a 1% da população em região metropolitana nenhuma, nem da de São Paulo e nem dessas outras 6 que eu fiz. Ou seja, a legitimidade é muito baixa. Porque 1% da população está participando é nada, vamos combinar, né? E ainda por cima trazendo os seus interesses muito particulares e sem a visão da questão metropolitana ou sem a visão da questão da política pública de concertação que precisa ser feita em prol do território. Eu também queria chamar a atenção, porque afinal passei pela academia, a Luciana falou das interlocuções e parcerias que vocês têm com o governo federal, e eu acho relevante projetos de pesquisa para informar planejamento e alocação orçamentária, né? Ainda que pouco observada pelos gestores públicos, existem inúmeras pesquisas que apontam os problemas, soluções, encaminhamentos para a formulação de políticas públicas. O IPEA, para mim, é um bom exemplo, né? Assim como as dissertações de mestrado, doutorado, eles fazem bons diagnósticos. As soluções aí apontadas, muitas vezes, carecem de entendimento e limites da ação do poder público. No tempo de formulação e de contratação, a lei de licitação é um inferno. Quer dizer, se você não tem o projeto pronto para licitar, você já perdeu só na licitação 1 ano. O cara tem 4 anos. Se ele não trouxe o projeto pronto, vai ficar ou para reeleição ou ele vai perder a chance, né? Se depender de empréstimo externo, então, para financiar, pior ainda. Então, a dimensão da execução da política pública tem que olhar esses times políticos do que é a gestão pública, né? Não basta ter boa ideia, tem que saber que para implementar a boa ideia, na gestão pública tem um monte de controle, um monte de passo que tem que ser feito, e ainda assim tem roubalheira e não roubalheiras, né? Então, é um caso importante. O sistema, aí, para mim, esse é o ponto central. Eu sei que extrapolei, mas o sistema político partidário e a coesão das políticas públicas. A questão, a composição dos governos abriga representantes da chamada base aliada. Essa base aliada é heterogênea e cada um olha o seu umbigo. Então, para manter a coesão das políticas públicas, é muito difícil. Porque o cara é do partido, o outro do outro, eu não vou querer jogar farofa na sua política, eu quero na minha. Então, fica essa tensão da estrutura do governo com essa estrutura partidária de composição que não ajuda a qualificar e integrar a cooperação da política pública. Falta cooperação, né? Todo mundo está mais interessado, é tudo muito segmentado por setor, está interessado em gastança e acaba priorizando as suas bases eleitorais e não aquelas demandas que o território estão fazendo. Eu acho que isso nem sempre são as demandas prioritárias
que o investimento acontece. Em geral, as bases aliadas põem o investimento lá, né? A gente está vendo um monte de problema aí da saúde no Maranhão, passado, mas isso é histórico, né? Só do passado recente. Bom, e, portanto, a minha reflexão. Dificuldade do modelo federativo brasileiro para o planejamento, especialmente do papel dos municípios. Eu sei que criar município no Brasil virou política de emprego, porque a gestão pública paga bem, né, por menor que seja o município, e ali é uma política de emprego, né? Então, vai criando o município, vai fragmentando. Esses municípios, além de ter um agente empregador, ele vive do quê? GFPM, Fundo de Participação do Estado, né? A conta é majoritariamente do Estado, quando não dos programas federais. Então, ou seja, as dificuldades financeiras dos municípios e os gastos fixos que ele tem de saúde, que isso é carimbado, saúde, educação, o orçamento estreito e mais a baixa capacidade dele fazer investimento e se endividar, não contribui para que a pauta regional avance, né? Derivada desse planejamento, possa avançar. Então, essa é uma primeira reflexão. A segunda é a falta de prioridade nas agendas de governos da pauta metropolitana. Vocês já falaram aqui, então, esse negócio tem hora que entra na pauta, tem hora que sai, é tudo ao gosto do governo do momento, né? Um exemplo que eu participei como contratada foi Manaus. Manaus não era região metropolitana, mas o governador queria fazer a ponte de Manaus para Iranduba. Foi até o BNDES pegar empréstimo. O BNDES falou, só dou o empréstimo se for região metropolitana. Ele foi lá, criou a região metropolitana, botou 5 municípios. Novairão leva 365 quilômetros entre rios e estrada, e faz parte da região metropolitana, conseguiu o dinheiro, a ponte está lá, e a especulação imobiliária foi para o lado de Iranduba, né? Então, é para dar só um exemplo dessa questão de quando a agenda metropolitana é importante e quando não é, mesmo que a política não seja metropolitana. A fragmentação da pauta regional, sendo a gestão pública comandada pelo setorial, vocês já discutiram isso aqui, né? E um último ponto é a renda da população e a exclusão social nas tarifas frente ao investimento e tarifas públicas. Sem política de subsídio pesado, não vai haver inclusão social. Então, as políticas são desenhadas para exclusão social. Quem não tem renda não tem que pagar, tem que ganhar, gente. E alguém tem que gerir, não tem alternativa. Tem renda, por que ele vai pagar? Ele tem que ser fortemente subsidiado, né? E um país de desigualdade como o nosso, eu fico pensando, se dinheiro da Minha Casa Minha Vida dá no bolso da pessoa, ele compra, ele aluga no mercado, porque ele vai ficar a vida inteira com a Bolsa Família. Ele não teve formação para entrar no mercado de trabalho, são seus filhos que vão entrar. Então, eu acho que as políticas, como elas são todas desenraizadas e não consertadas, ela leva a esse problema fortemente que rebate no território, né? A exclusão social é uma delas. Era isso, desculpa, assim, dobrei meu tempo, desculpa. Nossa, excelentes reflexões. Eu pergunto se alguém tem obrigada, alguma pergunta aqui para os palestrantes da mesa. Pode ser? Braulio, quer falar alguma coisa? Obrigado. Braulio, meu nome, pesquisador no LabIAB, com a professora Luciana. Eu primeiro sou angolano, né? E queria agradecer à mesa pela organização e pela estrutura do evento. Eu tenho fazer um comentário, agradecer também pela vossa apresentação. E me chamou muita atenção, eu acho que já falei em particular com alguns dos gestores, com o Gilson, né? Sobre essa importância que a academia tem de trazer os gestores públicos para as discussões, não é? Uma vez que é bem complexo fazer esse trabalho de gestão
entre aquilo que são boas práticas de gestão pública, não é, com a vertente política, né? Estava a conversar, por exemplo, aqui com um companheiro de lado e às vezes tem essa coisa, né? O técnico tem uma visão, mas às vezes é difícil passar essa mesma visão para o político, né? Ou para o gestor ou para quem tem o poder de decisão. Então, eu tenho uma pergunta mais geral para os três e acho que uma ou duas para cada um, né? A mais geral tem a ver, acho que de alguma forma já foi ultrapassado, vocês já falaram sobre isso, mas talvez uma outra coisa que não tenham falado, eu queria ouvir a vossa opinião sobre a questão dos conflitos internos destas regiões metropolitanas, né? Os conflitos internos, quer em termos das relações com os prefeitos, quer em termos da própria gestão da coisa pública, mobilidade, gestão de resíduos, energia elétrica, não é? Nessa esfera, como é que vocês trabalham essas questões com os municípios? Depois, para o Marcos Lopes, é um pouco isso também, e por outro, acrescentando quais são os pontos de estrangulamento, não é? E, portanto, exemplos da atuação desse fórum de forma prática, né? Em que setores ele atua, quais são os pontos de estrangulamento. Acho que vai um pouco semelhante à primeira questão. E pergunto isso por quê? Porque sou de Angola e esse é um assunto muito... Portanto, conheço o tema, né? Sei que existem as regiões metropolitanas no Brasil, tenho uma vaga ideia, mas prontos, fica sempre aquela dificuldade em saber, é um ente municipal, é um ente estadual, a quem presta contas, não é? Como é que se materializa a sua ação? Então, queria compreender um pouco sobre o papel deste ente metropolitano. Desculpa. Gilson, acho que também é um pouquinho semelhante a isso. Eu acho que essa pergunta é um pouquinho para o Gilson e também para a Rovena. Falaram sobre a questão das regiões metropolitanas e às vezes citaram alguns exemplos de áreas que não seriam regiões metropolitanas, não é? Quais são os critérios que se usam para definir o que é uma região metropolitana, o que é que não é, não é? E por que é que umas são excluídas, como citou o Gilson, e outras permanecem, né? Bom, agora aqui em relação à questão para a Rovena, mencionou Campinas, Santos e outras que não eram metrópoles. É a mesma questão, na verdade, né? Mas eu queria, no final, chamar a atenção não diria, realçar que apresentou muitos elementos críticos em relação às regiões metropolitanas, né? E eu fiquei assim me questionando qual seria o sentido delas existirem, né, em função desses elementos críticos que foram aqui apresentados. Vale a pena elas existirem mesmo? Ou se é possível identificar elementos positivos na sua existência? Me encerro por aqui, basicamente isso. Tão filosófica, não, Braulio? Será que vale a pena continuar mantendo regiões metropolitanas? É isso que muito pergunta de fundo. Eu só queria acrescentar uma discussão. A Rovena apontou com muita clareza o papel de quem teve do lado do Estado na gestão pública, né? E eu sempre fui ensinada, porque me graduei nos anos 90, que o lugar das grandes mudanças era o município, né? Até começar a entender que, de fato, o planejamento na escala municipal não ia chegar onde a gente gostaria que chegasse. Mas tem ainda, eu acho que a gente vive ainda ecos desse debate entre os municipalistas, né, e quem está nos governos do Estado. Isso se rebate
juntar um pouco a pergunta do Braulio, isso se rebate no cotidiano da FINEM? Isso se rebate, tem essa discussão do municipalismo, a gente conseguiu avançar nesse sentido, ou isso rebate ainda de uma forma nós contra eles, nós contra ele, Estado, que é o Estado que oprime, etc. A gente não vai ficar mais 1 hora, só mais alguns minutos. Eu sei que são perguntas duras. Bem, vamos lá. Acho que eu vou começar pela, né, segunda pergunta em relação ao fórum, né? E aí fazendo, né, a referência de que eu sou bastante recente no fórum, mas a minha impressão é que até 2019 ele tinha uma atuação e a presidência dele, né, era a Implaza. Então, o momento que a gente se encontra agora é um momento quase que de refundação, né? O trabalho entre 2021 e 2022, que é um trabalho recente, de resgate, né, enfim, da memória e da atuação da instituição, ela, eu acredito que ela vá, né, gerar novas discussões. E aí, eu acho que a discussão, aí acho que eu vou entrar na segunda também, já vou, enfim, arrematar. Mas, basicamente, o momento do fórum é um momento de refundação, né? Enfim, uma ressignificação eu acho que à luz, inclusive, dessas discussões, né? Acho que a provocação que eu fiz, a reflexão que eu coloquei é de que não seja um fórum somente de entidades, que ele consiga conversar com os outros setores para gerar, né, enfim, essa pressão pela agenda e por uma atuação mais decisiva, né, enfim, dos diversos entes federados. Mas a questão do municipalismo e aí, né, enfim, os conflitos, né, que regiões metropolitanas geram, na região metropolitana de Belo Horizonte isso é muito claro, em situações específicas e numa situação geral. A região metropolitana, ela cresce, né, enfim, em função do município de Belo Horizonte, que é um município que ele já nasceu, né, enfim, estrangulado, né, ele foi, né, lindamente projetado para ser uma avenida de, salvo engano, 12 ou 13, 16 quilômetros, salvo engano, né, enfim, e vários bulevares que a cortavam, e aí o crescimento, né, que veio, né, após a fundação da cidade, ele obviamente não vai obedecer, enfim, uma lógica planejada inicialmente. Então, e paralelo a isso, né, todos os outros municípios em seu entorno. Só que Belo Horizonte, né, enfim, é o nosso astro-rei, e se porta como tal. Então, né, foi até engraçado, né, foi falado do censo, enfim, um dado relevante, né, a população de Belo Horizonte diminuiu do último censo, em torno de 2%, e a região metropolitana aumentou em torno de 4%. Então, assim, a gente vê um movimento, né, enfim, né, não êxito, né, enfim, mas de migração, assim, né, algumas cidades funcionam como cidades dormitório, né, para Belo Horizonte, e dentro do nosso arranjo metropolitano, essa é uma grande dificuldade. Eu acho que, né, talvez seja o maior desafio. Como tornar, enfim, a pauta metropolitana relevante para Belo Horizonte enfim, eu mencionei, né, a questão do desastre, né, da tragédia ou crime de Brumadinho, porque ele poderia ter gerado um caos completo, né, dado aquele momento, né, de tensão em que, enfim, todas as barragens elas estavam sem laudo e, né, caso tivessem ocorrido outros rompimentos, a gente poderia ter comprometido todo o fornecimento de água de Belo Horizonte, que né, enfim, a bacia ela é toda externa à cidade. Então, Belo Horizonte, em um determinado momento, poderia se ver refém, né, enfim, de uma má política de todos os outros municípios, o que, né, poderia trazer aí né, uma visão um pouco mais humilde, né, enfim, na atuação. Então, eu acho que é um contexto de articulação difícil, né, mas acho que esse ambiente, o ambiente das agências, né, enfim, aí talvez, né, eu vou tentar entender o que o legislador pensou, mas o locus do Estado de criar as agências
seja para isso, que o Estado ele consegue ter, enfim, por uma questão não hierárquica, mas, enfim, né, em termos de superioridade, intermediar esses conflitos e atuar numa visão que, enfim, né, a partir da extração daquilo que seria comum, e eu acho que, né, uma das grandes questões que nós temos, né, são essas funções públicas, essa discussão, estabelecer isso, como que a articulação entre esses municípios ela deve ser feita para que, enfim, no final das contas, o indivíduo, acho que assim, né, eu fiz um desenho aqui, mas eu né, estou chamando ele de indivíduo metropolitano, né, aquela pessoa que usa a cidade ou as cidades, né, os municípios, enfim, nas suas diversas funções e acessos, como pensar nesse indivíduo, né, nessa multiplicidade de indivíduos. Bem brevemente, obrigado, Braulio, pelas colocações. Academia, né? A gente procura envolver e quando a gente tem as câmaras técnicas lá, como eu falei, do sistema viário, dos mananciais, das APAs, UTPs, então nós abrimos o edital e as academias, as universidades, né, elas se inscrevem e aí, obviamente, tem o chamamento para participar. Isso é uma contribuição fantástica para todo o debate, porque a gente tem uma visão, por vezes, que é um olhar de fora e que acaba enriquecendo muito as decisões que são tomadas, né? Isso é muito importante. O outro fator assim que eu acho relevante, a gente procurou, pelo menos desde que eu estou lá, desde 1º de janeiro de 2019, em valorizar quem está ocupando atividade lá dentro. Então, vou dar um exemplo bem prático. Eu assumi lá, tinha uma estudante chamada Milena, estava terminando a graduação, arquitetura e urbanismo, ela estava fazendo estágio, eu consegui efetivar ela num cargo pequeno, depois consegui promover num cargo melhor, depois ela foi para uma outra função, enfim, resumo da ópera hoje, quando ela completa agora 8 anos de autarquia, eu consegui promover ela coordenadora do departamento de planejamento. Então isso é você promover dentro da instituição a possibilidade de que você não perca esse funcionário que é valoroso para a entidade, porque senão você vai perdendo, você tem uma concorrência com o mercado, por vezes desleal, porque o mercado paga melhor e às vezes você tem dificuldade de repor, né? Então é importantíssimo isso. Então, você criar dentro da estrutura essa possibilidade de quem está lá perceber que existe esse reconhecimento e acho que isso é importante. O FENEM, né, só corroborando aqui, eu acho que a grande janela, professora, que nós temos agora, com essa criação do Ministério, com essa criação da Secretaria e com a possibilidade da gente tentar dialogar com a União. Mas não é fácil. Nós fizemos um evento lá em Brasília, nós temos muitos deputados, eu pessoalmente, eu identifiquei, o Paraná tem 30 deputados federais. Então você vai lá e tem um deputado federal que é lá do interior, ele é ligado ao agro, esse não tem relação metropolitana. Então eu nem mandei convite. Mas tem aqueles que são da capital, tem aqueles que têm uma relação mais com a região metropolitana, de uma veia mais empresarial, ou que se elegeu apoiado por algum movimento que tem relação com... E eu, além de mandar o convite, eu mandei um WhatsApp. Estamos promovendo... E veja, olha o tema, metropolitano, onde está o maior número de eleitores. E nenhum foi no evento, né? Então, não é fácil essa construção, né, Mauro? Não vai ser fácil, mas a gente vai ter que insistir. Em relação a nós contra eles, existe essa questão de alguns municípios ver a gente como... Eu sempre falo isso, toda reunião com os prefeitos, eu falo, ó, nós não somos um órgão de fiscalização nem de controle, nós somos um órgão de apoio aos municípios. Mas para alguns prefeitos, eles ter que mandar lá o loteamento, o condomínio, o desmembramento de solo para a gente aprovar lá na autarquia, ele acha que isso é uma burocracia a mais, ele acha que isso está ferindo a autonomia dele, né? Ele não entende que ele é um município metropolitano que depende do parcelamento que ele vai fazer, pode impactar no município vizinho. O empreendimento que ele vai apoiar, vai aprovar na cidade dele, pode ter impacto no bairro que está colado com a divisa dele. E por isso precisa desse olhar metropolitano. Mas eles, muitas vezes, alguns prefeitos nos vê como adversário.
né? Assim, é curioso porque a instituição lá vai fazer 50 anos ano que vem, e o diretor que durou mais tempo lá foi 2 anos. Eu estou há 4 anos e 10 meses e agora quantos? 17 dias, né? Não sei se amanhã eu vou estar, né? Quando eu voltar, mas é sempre. E a questão da capital. A capital não gosta de ser vista como região metropolitana. Ela quer capital e região metropolitana. Curitiba é região metropolitana, ela quer separar, mas ela é região metropolitana, né? Então tem esse conflito com a capital, né? Por exemplo, para fazer lá as audiências públicas, por exemplo, para eles participarem, você vai, tudo é mais difícil com a capital, né? Eu falo que é tão difícil de resolver porque aqui em Santa Catarina tinha um problema lá do transporte coletivo metropolitano com a capital, e acabou que casou um determinado momento que o Esperidião Amin era governador e a Ângela Amin era prefeita de Florianópolis, marido e mulher. E mesmo assim eles não conseguiram resolver o imbróglio que eles tinham dentro do sistema. Então, não é fácil, né? E então é um desafio diário também a gente, né, chamar esse prefeito para a mesa, explicar para ele, porque aí tem a força, o prefeito por vezes é um prefeito que tem uma força política, que vai no deputado, que vai no governador, né? E olha, tá difícil lá, o diretor da agência metropolitana é um cara complicado, então essas questões políticas que às vezes acabam, né, influenciando na temática do trabalho técnico que a gente tem que desenvolver. Braulio, isso que ele falou foi um pouco do que eu disse, quer dizer, na gestão metropolitana, a questão política e a questão financeira são determinantes para a governança, né? E isso vai se refletir na sua questão. Tem conflito interno nas regiões metropolitanas, nas relações dos prefeitos? Tem. Ele acabou de dizer uma. Com as funções públicas de interesse comum, que são as infraestruturas, mais ainda, porque é aquilo que eu falei, como a base aliada é heterogênea, seja de governos do Estado, seja do governo federal ou dos governos municipais, o secretário de Habitação não vai lá perguntar para o secretário de Saneamento se ele vai fazer a drenagem antes dele fazer o conjunto habitacional, entendeu? Então, esses conflitos existem, fazem parte do traço da forma de organização político-partidária brasileira, né? E das diferenças de capacidade financeira que tem municípios sedes de metrópoles, de regiões metropolitanas, e o resto que está sempre com o pires na mão pedindo ali o financiamento para a política deles. Isso é inerente dessas duas características, né? E esses, para mim, são pontos de estrangulamento do modelo de governança. Com relação aos critérios para definir região metropolitana, quando eu trabalhei na pesquisa, caracterização e tendências da rede urbana, que resultou naquele mapa que eu acho que o Jefferson mostrou do que era metrópole nacional, regional, aglomeração, ali foi feito um critério, sim, né? Então, a demografia era um peso importante, o IBGE também, agora para soltar o REGIC, usa isso. As relações de troca que acontecem, você hoje tem como medir isso, né? Trocas bancárias, trocas financeiras, funções, trocas de pendularidade para trabalho e estudar. Então, se essas trocas são mais intensas, você vai, ao fazer todas essas ligações, você faz uma nota de corte para hierarquizar essa estrutura de cidades. Então, tem. Agora, o que você precisa olhar para definir não é olhar a pontuação que São Paulo faz, ou Rio de Janeiro, ou Curitiba, ou Belo Horizonte, ou Minas Gerais, porque a escala disso é muito diferente, né? Então, se você pegar São Paulo, a região metropolitana de São Paulo tem 20 milhões de habitantes, a segunda, que é Campinas, não chega a 3 milhões. Então, a escala é tão diferente que você tem que olhar para você atribuir nota de corte desses critérios para você poder dizer se aquilo é uma metrópole ou não. Então, não dá para você comparar São Paulo com nenhuma outra metrópole brasileira, né? O Rio de Janeiro, que é a segunda, tem 8 milhões, né? É do tamanho da França. Então,
Você tem que olhar um pouco essa escala que ela é determinante. Se vale a pena elas existirem. Não é uma questão de valer existir, elas existem. Algumas regiões metropolitanas estão aí, você precisa ter política pública para elas, né? E essa questão do municipalismo e do regionalismo é sempre na conveniência. Quando me interessa, eu sou municipalista. Quando não me interessa, eu sou regionalista. Quando eu quero ter acesso a programas do governo federal, e o governo federal faz o seguinte, ó, eu vou dar dinheiro para mobilidade, mas você tem que ter o plano de mobilidade. Aí vão lá as consultorias, fazem aquele plano de mobilidade, ele chega no governo federal, está aqui meu plano de mobilidade, ele dá o dinheiro, o que, que ele faz? Ele faz um BRT, ou ele compra ônibus, sei lá, faz alguma. Mas ele nem olhou o plano. Faz uma ponte, como Manaus, certo? Então, ele nem olhou. Então, essa questão é muito da conveniência dos interesses políticos do prefeito, e aí eles criam a frente parlamentar de prefeito, vai lá no governo federal reivindicar, o governo federal faz um desenho e fala, então vocês fazem o plano. Eles não, o dia a dia de prefeitura aqui é uma máquina de moer carne, entendeu? Aí o que eles fazem? Contrata a consultoria vai lá o plano, o cara cumpriu a formalidade, ele não olha para o plano, ele vai lá e pede o dinheiro para fazer o que ele quer. Então, é tudo da conveniência. Nossa, foi realmente um dia de muitos insights, né? Eu quero agradecer muitíssimo essa mesa 3, Gilson, Marcos, Rovena, foi riquíssima. Ainda bem que ficou gravado, que a gente vai poder ver e rever e pensar. Eu acho que a gente não tem, a gravação finalizou, né? Ainda está. Tá. E aí a gente, então, depois a gente se compromete a colocar isso, a gente vai fazer em 3 meses, para não ficar uma coisa gigante, né? E vai disponibilizar para todo mundo e provavelmente, muito provavelmente, a gente vai fazer também uma pequena publicação, a gente ainda está pensando os formatos, porque os debates foram realmente relevantes, né? Eu acho que a gente teve aí insights bons, muito bons, relevantes também. Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui na mesa 3. Agradeço de novo quem participou da mesa 1, da mesa 2, quem ficou aqui conosco também na gravação, ao meu querido colega Cid Blanco Júnior, que me ajudou a montar, que montei com ele, na verdade, o seminário, e ao Theo, ao Guilherme, à Bia, Cotrim e a Bia Couto, que foram aqui fundamentais para que a gente pudesse ter esse seminário hoje, no dia de hoje. Muito obrigada também pela presença de quem veio, que trabalha com a questão que ainda está aqui conosco hoje. Muito obrigada, gente.